Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Curvemos a nossa cabeça. Senhor amado, nós te glorificamos essa noite. Chegou o momento, Senhor, de ouvir a tua preciosa palavra. Fale conosco. Precisamos ouvir tua voz. A tua voz, Senhor, ela possa vir com autoridade, conscientizando, Pai, a cada um de nós a respeito da nossa missão aqui nesta terra. Que o Senhor possa fluir de uma forma toda especial. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 18. Enquanto os irmãos abrem a palavra, agora à tarde houve ciclo da oração, 60 anos de ciclo de oração ali na nossa sede. Paulinho já chegou bem tarde e eu ainda estava numa reunião, e por isso que a gente chegou assim praticamente em cima da hora, mas Paulinho me informou que foi uma bênção de Deus hoje à tarde. O anexo hiperlotado, a parte externa lotada, e também o antigo templo foi colocado um telão ali hiperlotado, as mulheres ali reunidas orando e buscando a presença do Senhor. Foi uma bênção de Deus. Segunda-feira agora nós concluímos também a nossa campanha de avivamento espiritual. Quem estava aqui na segunda-feira pode levantar a mão e dizer assim: glória a Deus. Quem esteve na segunda, meus irmãos, experimentou assim algo tremendo da parte de Deus, uma palavra muito rica da parte do Senhor. Deus assim falou de uma forma maravilhosa com a sua igreja. E eu disse na segunda-feira que nenhuma das mensagens tornei pública. Por quê? Porque eu acredito que esse momento do ciclo de oração é um momento mais particular nosso, um momento para a gente adorar com mais liberdade. Mas a mensagem foi tão boa, irmão, foi tão boa, que na segunda-feira mesmo, para encerrar o culto, eu dei ordem ao pessoal da mídia que tornasse pública a mensagem. Então, quem não assistiu, assista a mensagem de segunda-feira, ciclo da oração. Pastor Franciélio Freitas trouxe uma palavra riquíssima, a maior necessidade da igreja. Qual é? Buscar ao Senhor. Às vezes, irmão, quando eu sempre tive essa concepção, quando você encontra alguém insatisfeito, na verdade a insatisfação é uma ausência da busca a Deus, porque quando nós estamos buscando a Deus, irmão, a busca a Deus, ela preenche tudo aquilo que está vazio no nosso coração. Toda insatisfação é preenchida, porque a presença de Deus, ela é poderosa e maravilhosa sobre cada um de nós. Então, assista essa mensagem. Foi uma mistura de culto e avivamento com doutrina. Foi muito bom, tá certo? Hoje nós vamos continuar a mensagem, a série de mensagens, e nós estamos falando dentro da temática da nossa missão. Quem tiver esse livro, irmão, Amar, compartilhando o Evangelho através dos relacionamentos, você pode até trazer ele para a doutrina, porque na verdade a mensagem ela é baseada nele. Não é uma mensagem minha, mas é uma mensagem da missão da igreja, que precisa ser compartilhado com a igreja. Às vezes tem uma percepção, irmãos, de que nós estamos trabalhando para Deus, e esse trabalho para Deus, ele ocupa tanto a vida da gente, que a gente acaba se desvinculando da missão. Há aqueles que trabalham pelo cargo que exercem, e não pela missão que receberam. Por exemplo, não é muito incomum encontrar pessoas que, quando estavam num cargo específico, trabalhavam muito, e quando são retiradas, elas não trabalham nada. Por quê? Porque elas trabalhavam em prol ou em função da responsabilidade do cargo, e não em função da missão. Quando você trabalha em função da missão, isso aqui não está no livro, não está na apostila, isso aqui é algo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar. Quando a gente trabalha em prol da missão, a gente faz isso um estilo de vida. Por exemplo, quem evangeliza, não evangeliza
só porque recebeu a responsabilidade do pastor da igreja que orou por essa pessoa para evangelizar. Não, ela faz disso uma missão de vida. Ela faz disso um estilo de vida. É muito comum a gente encontrar por aí algumas pessoas da época quando eu era mais jovem, com a irmã Paula, evangelizando, e hoje estão firmes na fé, fruto de evangelismo. Pastor, e o senhor evangeliza? Até hoje. Até hoje eu compartilho do amor de Deus, tanto faz ser publicamente como individualmente. Abrir uma brechinha, irmão, é que nem motoqueiro, é só abrir uma brecha que a gente entra. Então, começa a compartilhar um pouco do amor de Deus. Tem que fazer isso um estilo de vida. Então, nunca esqueça disso. Você não trabalha em função ou em prol de um cargo. Você trabalha em função da missão. E a questão é, qual é a sua missão? Para que é que você está aqui na terra? Por que é que Jesus te salvou? Qual é a sua missão, sua vocação que Deus entregou para você? Porque, irmãos, dentro das mais variadas delimitações da missão, a missão ela torna-se uma só. Qual é? Trabalhar em vidas. Se você é um pastor, por exemplo, eu sou pastor, qual é a minha missão principal? Compartilhar o evangelho e trabalhar em vidas. Se você, no caso da irmã Paula, é a esposa do pastor, qual é a missão dela? Compartilhar o evangelho e dentro daquilo que Deus a chamou, trabalhar em vidas. Se você é um obreiro, um auxiliar, um diácono, qual é a sua missão? Independente da delimitação daquilo que você exerce, sua missão maior é trabalhar vidas. Irmão, se você não tiver essa visão, ou enxergar a missão dessa forma, ou enxergar o trabalho missional que Deus entregou para você, você vai ficar embaraçado nessa terra, porque quando você não tiver um cargo, você vai deixar de exercer a missão. Quando você não tiver uma delimitação, né, uma autorização pastoral para exercer alguma coisa, você vai declinar na missão. E a missão, ela está acima da instituição. Aliás, as pessoas, elas estão acima da instituição. A instituição só existe por causa das pessoas. Então, é por isso que na igreja, isso aqui você não vai ver no livro, essa parte introdutória. A missão da igreja, a missão de amar da igreja, ela é uma missão, meus irmãos, que nos traz de volta para Atos dos Apóstolos e nos traz de volta ao compromisso maior que é trabalhar em vidas. Você ensina, você prega para quê? Para transformar vidas. Você lidera, você planeja, você programa para quê? Para trabalhar em vidas. É para isso que nós estamos aqui, e eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite para a importância da missão, porque se você não olhar para a missão, você vai olhar para o cargo, e se você olhar para o cargo, você vai fazer como todo mundo faz em toda a igreja. O que é, pastor? É entrar esse espírito de competitividade, que é a coisa mais chata que tem dentro de uma comunidade, irmão. A gente tem que apartar um, apartar outro, fazer reunião, porque os irmãos ainda não compreenderam. Quando eu falo isso, eu me refiro às comunidades, que na verdade, irmão, esses departamentos, a forma de funcionar de uma comunidade, ela existe em prol de uma missão maior. Qual é a missão? Amar, no nosso caso, e conduzir esses discípulos a amar, acolher e servir. Nós estamos na missão de amar. Quando a igreja fala de amar, a igreja está falando de evangelizar. E só evangeliza quem compreende o evangelho. E só evangeliza quem tem o entendimento do que é o evangelho. Irmão, o que é o evangelho? Tem muita gente que não sabe o que é o evangelho. Pastor, mas eu vou evangelizar, o que é que eu falo no evangelismo? O que é que eu compartilho no evangelismo? O evangelho, meus irmãos, é as boas novas de Deus.
de que Deus providenciou o seu Filho amado, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos fadados à morte, condenados, e Deus providenciou o seu Filho como um sacrifício perfeito, para que através do sacrifício dele, nós fôssemos justificados, transformados, nascidos de novo, e agora cheios da vida de Deus dentro de cada um de nós. Essa é a boa nova. Pare um segundo, pare algum instante e comece a pensar: se o Evangelho não tivesse chegado até você. Pastor, eu nasci na fé. Pare algum minuto e comece a pensar: se o Evangelho não tivesse chegado até os seus pais ou os seus avós, onde é que você estaria hoje? É por isso, irmãos, que quando a gente mexe na missão da igreja, a gente está mexendo na questão estrutural da igreja. A igreja só está estruturada porque ela se baseia nos princípios elevados do Evangelho. E a sua missão aqui nessa terra não é fazer festejo, irmão, não é fazer festinha junina gospel, não é começar a inventar para atrair o mundo. Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Aí outro dia eu estava vendo, irmão, boate gospel, inventando tanta coisa. E tem gente, irmão, que acompanha esses profetas, que acompanha essa gente. Meus irmãos, isso não é evangelho. O Evangelho é a boa nova de transformação que chegou até mim, e a partir de agora eu vou compartilhar a mensagem do Evangelho para outras pessoas, para a glória de Deus. Esse Evangelho aí, irmão, é fraco, não transforma. Jovens que não experimentam a santidade, que tem uma vida íntima, ativa, antes do casamento. Não há mensagem que fale sobre a santificação, a santidade. Não há poder. Tem um grande movimento, irmão. Outro dia eu estava numa igreja com Paulinha, ela vai se lembrar. Eu não vou dizer quando, por questão de ética. Irmão, era tanta coisa, irmão. Já começava que o líder era um apóstolo. Eu não vou entrar nessa questão aqui não, para não polemizar. Irmão, tanto movimento, e tinha gente a ponto de desmaiar. E sabe o que estava acontecendo, irmão? Nada. Eu preparei a mensagem, ele me deu a oportunidade para pregar 8:55. Eu só disse assim: apóstolo, até que horas eu posso pregar? Ele disse: não, só pode ir até 9:10 aí, 9:15. É como se a mensagem, irmão, fosse assim, qualquer coisa. Ele já tinha entregado aqueles recados, irmão, previsível. Irmão, tem uma pessoa aqui passando muita dificuldade. Tem alguém passando uma prova muito grande. Irmão, eu estou cansado desse evangelho, irmão. E sabe o que é que mais entristece um pastor? É saber, irmão, que às vezes dentro do rebanho que é ensinado há tantos anos, tem gente que ainda se ilude com essas coisas, irmão. O Evangelho, irmão, ele é o poder de Deus para as nossas vidas. O Evangelho, irmão, eu não preciso estar fazendo aquela algazarra toda com os irmãos. Vai para lá, chuta o irmão que está do teu lado, dá uma cambalhota santa, sobe na parede que nem um Homem-Aranha, dá uma mortal. Não, irmão, não precisa disso não. O que a gente precisa, irmão, é da vida de Deus dentro de cada um de nós. Se Deus estiver dentro de cada um de nós, irmão, não precisa nem eu mandar vocês dar glória a Deus, porque a glória de Deus, ela manifesta através da sua vida e da palavra do Senhor. Mas vamos correr. Hoje eu quero falar rapidamente, meus irmãos, sobre o evangelismo relacional. O que é o evangelismo relacional? Todos nós, meus irmãos, sabemos que durante muitos anos nós vimos muita gente e a maioria das comunidades, elas trabalhavam
alguns tipos de evangelismo. O evangelismo porta a porta. Ainda hoje eu ouvi alguém dizer para mim assim: pastor, como eu tenho saudade do evangelismo antigamente. E eu, irmã, como era o evangelismo antigamente? Eu sei como era, porque eu já fiz. Mas eu perguntei, ela disse assim: a gente saía aquele exército, aquele batalhão, às vezes fardado, e batia na porta, e começava aquele pessoal vir, a gente evangelizava, entregava folheto e tudo. Esse é o evangelismo porta a porta. O outro tipo de evangelismo é o evangelismo pessoal. É aquele evangelismo que você pessoalmente evangeliza alguém, por exemplo, no ônibus, no trabalho, no horário de almoço, alguém, no prédio, no elevador. É o evangelismo pessoal. E o terceiro tipo é o evangelismo em massa. Qual é, pastor, esse evangelismo? É o evangelismo que você concentra o maior número de pessoas e evangeliza. Por exemplo, cruzada, concentrações em ginásios, pode ser até uma espécie de evento virtual que você concentra muita gente. Esse é o evangelismo em massa. Mas será que hoje alguns desses tipos de evangelismo funcionam ainda? Sim ou não, irmão? Agora o silêncio foi mortal, viu? Funciona sim ou não? Em algum aspecto sim, outros não. Por exemplo, se eu fizer um evangelismo em massa, lá nos prédios aqui no Passaré, monta toda a estrutura lá, vai dar certo, irmão? Sim ou não? Sim. A mensagem vai ser pregada, ela não volta vazia, mas deixa eu perguntar bem melhor, vai ser eficiente, sim ou não? Não, irmão. A mensagem vai ser pregada, ela não volta vazia, mas não será eficiente. Por quê? Porque esse tipo de evangelismo, irmão, ele funcionou muito em décadas passadas. E olha que eu sou pregador de cruzada, irmão. Há mais de 20 anos, a minha, se fosse dizer assim, pastor, o que o senhor gosta mais de fazer? Pregar em cruzada. Há mais de 20 anos. Só que hoje, esse tipo de trabalho, ele precisa ser um trabalho estruturado, ele precisa ser um trabalho bem planejado. O local onde vai ser realizado, ele precisa ser um local onde a gente possa estruturar para que seja eficiente. Por exemplo, evangelismo porta a porta. Funciona de forma eficiente, sim ou não? Depende. Hoje, irmãos, com a urbanização e infelizmente, irmãos, com o índice de violência que aumentou muito, se você bater nas portas daqui do Jardim Castelão, numa rua como essa, na outra rua e na outra, você vai ver, contar nos dedos quem vai abrir a porta para você evangelizar. Sim ou não, irmão? Eu estou falando alguma coisa diferente aqui? Não. E o evangelismo pessoal? Embora o nome seja pessoal, mas ele sempre foi impessoal. Por quê? Porque você normalmente vai abordar quem você não conhece. E hoje, irmão, as pessoas elas pensam diferente. A estrutura do mundo hoje é diferente. Pastor, e como é que nós vamos cumprir a grande comissão diante de todos esses desafios? A urbanização, o crescimento das mídias sociais, da internet, as pessoas estão cada vez mais enclausuradas. Irmão, tem gente, irmãos, no Japão, estava lendo um artigo esses dias, e tem gente no Japão, aqui no Brasil não é diferente, mas no Japão, tem gente, irmãos, que passa 18, 20, 22 horas, até 24 horas conectado à internet, ao smartphone. Já existe um tratamento específico para esse tipo de pessoas, para essas síndromes do tempo atual. Como é que nós vamos cumprir a grande comissão? É isso que eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite. Nós só cumpriremos a grande comissão se nós compreendermos o poder da influência que nós temos sobre nossos relacionamentos. Por exemplo, se eu chegar para um vizinho do Roneils, embora de repente ele saiba, não, é o pastor da igreja e tal, e convidá-lo para um culto,
Ele vai vir, irmão? Possivelmente não. Mas pode ser que ele venha, em respeito ao pastor que fez o convite. Mas se o próprio Roneilson e a Andressa chegar para ele: ô, seu Joãozinho, rapaz, olha, vai ter um momento lá só com os homens da igreja. O pastor vai trazer uma ministração, vai ter como é o nome? Coffee break, né? Vai ter um negócio lá, um salgadinho, alguma coisa. O senhor não quer ir não? O Roneilson passa aqui, pega o senhor e tal. O que é mais fácil, irmão? Ele vir com o meu convite ou vir com o convite do Roneilson? Hein? Roneilson. É mais fácil, porque o maguinho é invocado, viu, irmão? Mas, irmãos, é isso que eu quero que a igreja entenda: a influência que você tem sobre os seus relacionamentos. Por que é que eu digo para os irmãos: irmão, compartilhe o culto, convide uma pessoa, convide o seu vizinho, traga, porque, irmão, essa igreja só vai encher se você se conscientizar da sua missão, que é a missão de amar. A missão de amar, irmão, é aquilo que eu li no texto: é você fazer discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem pessoas que passarão por essa vida e jamais deixarão suas marcas em ninguém, não entendem que precisam trabalhar na vida de pessoas. Irmão, não é o quanto você aparece, não é o quanto você está na mídia, não é nada disso que eu estou falando. Quando eu falo de influência, eu estou falando daquilo que Deus compartilha com você e daquilo que você pode compartilhar com as pessoas. E você não precisa ser o chato de plantão lá do teu trabalho, lá da escola ou da faculdade, não. Você só precisa ter sal de Deus em sua vida, você só precisa ter o tempero do Senhor sobre a sua vida, e esse tempero, ele vai fazer a obra dele fluir na vida daquela pessoa, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. É por isso que lá em Mateus, quando Jesus vai falar a respeito da influência do reino, ele vai usar duas figuras. Ele vai falar sobre o sal e vai falar sobre a luz. Sal demais, irmão, presta em alguma comida, sim ou não? Não, faz é mal. Deus me livre, irmão, comer uma comida salgada demais. Sal só presta se tiver na medida. Jesus disse que a luz, ela não pode ficar debaixo do alqueire, tem que estar em cima do velador, para que todos possam ver aquela luz. Por exemplo, se faltar energia aqui, e esse microfone for uma lanterna, e eu disser: não, gente, fica tranquilo, está escuro, mas eu vou ligar a lanterna. Aí eu ligo a lanterna e coloco ela dentro do terno. Adianta alguma coisa, irmão? Sim ou não? É isso que Jesus está falando. Na igreja nós somos edificados, mas é lá fora que a luz de Deus tem que brilhar através da sua vida. E talvez esse vizinho, essa vizinha, que você diz assim: qualquer dia eu falo de Jesus para ele. Irmão, já era para ter falado há muito tempo. Esse vizinho, essa vizinha, qualquer dia eu convido ele para vir para a igreja, já era para ter convidado há muito tempo. Essa pessoa lá na tua faculdade, essa pessoa lá no colégio, você precisa abrir a boca, irmão, porque na verdade: pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu estou pedindo a Deus o dom. Irmão, não precisa de dom para evangelizar, não precisa de dom para falar do amor de Deus. O que precisa é disposição. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus vai dizer: ide e fazei discípulos em todas as nações. Deus não chamou você para estar aqui adorando, chorando e glorificando apenas. Isso aqui é o mínimo, irmão. A gente passa pouco tempo aqui, a maior parte do tempo é lá fora. Deus nos chamou para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para trazer essas pessoas para a igreja, para trazer para o GV. Então, em nome de Jesus, crie um estilo de vida que alcance a vida de outras pessoas para a glória de Deus. Se nós não fizermos isso, nós estamos falhando na missão.
Quem te garante, irmão ou irmã, que amanhã nós acordaremos vivos? Quem te garante que chegaremos todos até o final do ano? Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco e logo se desvanece. Se você não fizer algo em prol de vidas, em prol de pessoas, você já parou para imaginar se todo mundo aqui decidisse no coração: pastor, eu vou ganhar pelo menos uma vida? Porque quem está ocupado trabalhando com vida, irmão, não está preocupado com um cargo, porque ele vive em prol da missão. Ele não está preocupado com o título, porque ele vive em prol da missão. Ele não está preocupado, terminar o final do ano, se o pastor me tirar. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com vidas. Meu projeto é a longo prazo, meu projeto é para a vida toda. Eu quero chegar diante do meu Pai e ouvir dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós precisamos ouvir de Deus quando chegarmos lá, mas só ouviremos isso se estivermos dispostos a compartilhar o Evangelho no nosso círculo relacional. E o que é o evangelismo relacional? É um método de evangelismo que se fundamenta no princípio bíblico e contextual de que a missão de compartilhar o amor de Deus ao mundo torna-se mais eficiente através dos relacionamentos interpessoais que cada cristão em particular estabelece com sua rede de influência. Quando nós recebemos essa ordenança de Deus, irmãos, isso aqui é algo tão sério, que bem jovem, bem jovenzinho, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu fiz uma lista na minha agenda: pessoas para evangelizar, alvo do evangelho. No primeiro treinamento que eu recebi sobre evangelismo relacional, há muitos anos atrás, eu fiz uma lista. Dessa lista relacional, minha e de Paula, nós conseguimos ganhar dezenas de pessoas que estão firmes até hoje. E eu falo isso para a glória do nome poderoso de Jesus Cristo. A gente conseguiu ganhar alguns familiares, alguns amigos, gente que hoje serve o Evangelho. Você já parou para imaginar? Quando você vai celebrar uma festa, um casamento, um aniversário, a primeira coisa que você faz a lista. Eu citei quinta-feira passada, falando a respeito dessas empresas de marketing multinível, né? Eu já perdi muito dinheiro nessas empresas, irmão. E eu lembro que nessas empresas, quando a gente entra, as pessoas dizem assim: faça uma lista de pelo menos 100 pessoas. E quando você, não, mas eu não conheço 100 pessoas. Aí você começa a fazer dos familiares, aí vai fazendo dos vizinhos, aí vai fazendo dos amigos, vai fazendo dos companheiros de trabalho, de faculdade, da igreja. Quando você vai ver, irmão, você já tem ali 200, 300 nomes e é ligeiro. Você já parou para pensar, se você fizesse uma lista e dissesse assim: Senhor, eu quero orar por essa lista, e eu quero que o Senhor comece a me enviar de encontro a essa lista que eu estou fazendo, que eu fiz. Eu quero compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. Eu quero compartilhar o Evangelho com elas. E eu quero que o Senhor seja com a sua palavra. Irmão, pode se preparar, porque você vai experimentar. Você só precisa abrir a boca. Você vai experimentar o milagre da palavra de Deus através da sua vida. Se você fizer isso, você vai chegar para mim, para a irmã Paula, e vai dizer assim: pastor, irmã Paula, olha, realmente para evangelizar eu não preciso ter dom, eu só preciso ter disposição. E quando eu abri a boca para começar a falar, eu vi cumprir-se
traduzir, através das minhas palavras, aquilo que eu vi nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo pregava, quando os grandes evangelistas pregavam, que é Deus confirmar a sua palavra, através da voz que sai dos nossos lábios. Agora, irmão, você não abre a boca. Você senta do lado do camarada na faculdade. Eu não estou dizendo que você vai ser o chato da faculdade, mas não abre a boca. Você joga bola com eles, mas não abre a boca. Você anda no mesmo transporte coletivo, mas não abre a boca. E o pior, além de não abrir a boca, não vive de uma forma digna, para quando você abrir a boca, ter a autoridade de Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, a nossa vida, ela é vasculhada, as pessoas, elas estão olhando para cada um de nós. Não pense que você é um agente secreto hoje não, irmão. Eu falei há uns dias atrás do agente secreto, isso foi naquela época. Hoje ninguém é mais agente secreto não, meus queridos. Hoje, você chega num local de trabalho, as pessoas já sabem de onde você é, elas já olham as suas redes sociais. Numa entrevista de emprego, por que você acha que eles perguntam lá, você tem... Qual rede social você usa? Facebook, Instagram? Para quê? Porque o departamento pessoal, o setor pessoal, administrativo, ele vai olhar quem é você nas redes sociais também. Sua vida está sendo mais captada do que você imagina. E às vezes, irmão, a gente não se deixa transformar por esse evangelho. A gente a cada dia vai caminhando, irmão, com uma personalidade não tratada. A palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. Às vezes a gente não consegue tratar bem nem os que estão dentro da comunidade. Como é que nós vamos compartilhar o evangelho? Porque só vai fluir, irmão, se eu praticar aquilo que eu estou ministrando. Como é que eu vou levar a igreja para adorar se eu não sou adorador? Como é que eu vou falar de pregar o evangelho, de evangelismo relacional, se eu não pratico evangelismo relacional? Como é que eu vou falar de unidade, irmão, se eu fico todo o tempo tensionando a comunidade? Como é, meus irmãos, que a gente vai experimentar o avivamento de Deus, se nós não estamos preparados para isso? O máximo que acontece é um arrepio num culto, é uma lágrima que desce, mas quando passa da porta, aquilo ali parece que não faz mais sentido. A vida do ministro, e quando eu falo ministro, eu não falo só do pastor nem dos obreiros, é a vida do seu ministério. Se você não se esforçar para ser aquilo que você ministra, seu ministério não vai fluir, aquilo que Deus colocou nas suas mãos não vai fluir, não vai prosperar. E Deus está chamando-nos para que a gente possa mergulhar na vontade dEle nesses últimos dias. Deus está nos chamando, meus irmãos, para buscar a autoridade que vem do céu sobre cada um de nós. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, e Ele quer usar você para ganhar seus familiares, para ganhar os seus amigos, sua rede de influência. Ele quer te usar numa palavra, Ele quer te usar através do evangelho. Ele só vai compartilhar algo maior, uma unção maior sobre nós, se nós levarmos a sério aquilo que Ele entregou sobre nossas vidas. Você acha que Deus vai entregar uma autoridade, irmãos, sobre alguém que ainda não entendeu o que é transformar vidas? Sobre alguém que ainda não entendeu ainda o que é ministério? Ministério, irmão, é negar a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. A vontade humana, ela tem vontade de fazer de um jeito,
Mas o negar-se a si mesmo faz de outro jeito, porque nós oramos e dizemos: Senhor, você já chama Deus de Senhor. Se Deus é Senhor, é Ele quem controla a tua personalidade, o teu jeito de ser, o teu ministério. É Ele quem vai direcionar onde você prega, o que você faz. Irmãos, é assim, não tem outro evangelho não. É o evangelho que eu aprendi, é o evangelho que vocês aprenderam, é o evangelho que essa igreja aprendeu. Não tem outro evangelho. A gente só é capaz de fazer fluir quando aquilo fluiu em nós. Primeiro, repita comigo assim: primeiro, mais forte, primeiro, flui em mim, depois, através de mim. É assim, irmão. Primeiro eu sou cheio de Deus, depois Deus me usa para que Ele possa encher outras pessoas. Primeiro, eu tenho a compreensão clara do evangelismo e começo a evangelizar. Primeiro, eu tenho a ideia de uma amabilidade e depois começo a compartilhar isso com outras pessoas. É assim que funciona. Nós temos que estar abertos àquilo que Deus quer fazer nesses últimos dias. E eu venho nessa noite trazer uma palavra doutrinária de conscientização a nós, irmão. A missão dessa igreja é amar. E quando a gente fala em amar, eu já disse na doutrina passada, esse amar, eu introduzi os princípios da missão de amar. E quando a gente entende esse amar, esse amor HP, esse amor que vem de Deus sobre nós, eu quero compartilhar o mundo, eu quero compartilhar as outras pessoas. Mas às vezes, irmão, a gente não compreende isso. O amor sofredor, o amor benigno, um amor que ele se sacrifica, aquelas características que estão lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Um amor que se sacrifica. Às vezes, irmão, a gente está pregando aqui a palavra. É triste isso. E outro dia, eu pregando aqui a palavra, e daqui eu ouvi alguém dizer assim: mas essa igreja aqui não ama. Então ensine. Se você está contestando o que é o amor, por que você não se manifesta para ensinar o que é o amor? Outro dia eu falando sobre amor aqui, na hora que eu falo que amor não se pede, se dá, o irmão se levanta e sai da igreja, pega a Bíblia e sai. É assim, irmão. Nos últimos dias, a Bíblia nos fala que eles não suportarão a sã doutrina. Mas eu quero dizer nessa noite que essa igreja, ela vai continuar pregando a sã doutrina para o seu rebanho. Esta igreja vai continuar aprendendo a sã doutrina e a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não mata, pode até doer. Você pode até fazer a cara feia, mas, irmão, daqui a pouco a cara muda, a cara vai se transformar, porque a palavra de Deus, ela vem com cura sobre as nossas vidas, ela vai transformando a cada um de nós. Você só vai conseguir fluir no ministério se você tiver compreensão clara dessas coisas. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: quais são as vantagens do evangelismo relacional? Primeiro, é que através do evangelismo relacional, nós conseguimos formar uma rede natural para difundir as boas novas. Por exemplo, digamos que a juventude organizou um GV, e aí, desse GV, chegou alguém que não é crente, convidado por alguém da igreja. Essa pessoa se converte, e tem todo um processo, viu, irmão? Da descrença para crença, para maturidade, e assim vai. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela vai chegar aqui: seu Caio, eu posso trazer minha amiga que não é crente para participar do GV? E o Caio vai dizer assim: pode, deve. Aí ela vai trazer, daqui a pouco outra alma se converte. E aí começa, é aquilo que a gente chama de uma rede natural para difundir as boas novas. É isso que acontece.
uma rede natural para a propagação das boas novas. Irmão, você pode ter os seus amigos, você pode ter os seus relacionamentos, mas traga eles para a igreja. Não deixe eles levar você lá fora para o mundo. Traga eles para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai transformar a vida deles. Torna as pessoas mais abertas ao evangelho, compartilhando a missão. Irmãos, o evangelismo relacional, você vai encontrar as pessoas mais abertas para a propagação do evangelho, porque na verdade são pessoas do seu círculo relacional, são pessoas que você conhece, que você vai prestar conta diante de Deus naquele dia, e Deus vai dizer: olha, eu coloquei diante de ti aquelas pessoas, e você nunca convidou elas para vir para a igreja, você nunca convidou elas para ouvir a minha palavra, você nunca compartilhou o evangelho com essas pessoas. Às vezes, irmão, a gente vê, por exemplo, eu vejo muito crente, às vezes postam uma mensagem: até breve, meu amigo, alguém que se suicidou, e quando a gente vai descobrir, irmão, aquela pessoa não era crente, ou estava afastada, mas tinha um crente próximo dela, aquele mesmo que está lamentando, muitas das vezes não abriu a boca para falar com ela, não abriu a boca para compartilhar alguma coisa. Às vezes dentro da comunidade, irmão, não abre a boca para compartilhar algo de Deus. E se a gente não vigiar, irmão, a gente vai se tornar uma Roma de robô aqui dentro, que a gente chega, ouve a palavra, sai e vai embora. Não, meu irmão, Deus colocou algo dentro de você, e Paulo vai dizer que é um tesouro no vaso de barro. Então compartilhe o tesouro que Deus colocou dentro de você, e você vai ver o fluir do evangelho sobre a vida desta pessoa. O evangelismo relacional, ele possibilita compartilhar o amor de Deus de forma espontânea e sem pressa. Não precisa pressa. Você pode estar lá com o seu amigo lá: não, eu fui lá, a gente estava batendo um racha lá, sem pressa aí. Pai, você vai fazer o que sábado à noite? Pai, tem um culto lá na igreja, bora participar. O máximo que você vai ouvir é um não. Mas como um bom vendedor que sou, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. E vou dizer uma coisa, irmão, por isso que eu digo que evangelizar você só precisa de disposição. Eu, como vendedor, como profissional, eu sempre batia as minhas metas, sempre. E quando chegava para mim, dizia assim: rapaz, a empresa fulano de tal, ela vai dar R$1.000, R$2.000 para quem vender tantos. Irmão, eu começava, porque, irmão, você tem que construir um estilo de vida para você alcançar os seus objetivos. Como é que você bate uma meta? Você divide ela em 30 dias, ou 22 dias úteis. Você divide cada dia útil no tanto de horas que você tem que trabalhar. Aí você vai ter um valor. Rapaz, dá para eu bater, se eu vender tanto por hora, eu consigo bater. A mesma coisa é o evangelismo, irmão. Se você colocar no seu coração, o que é que eu preciso fazer para alcançar pelo menos uma vida daqui para o final do ano? Eu preciso falar mais com as pessoas, eu preciso distribuir mais folhetos, eu preciso compartilhar o link do culto, eu preciso convidar para o culto, eu preciso ser gentil, cortês, eu preciso abrir os caminhos para que as pessoas queiram ouvir a palavra que sai da minha boca, eu preciso viver uma vida digna, para quando eu abrir a boca, o nome do meu Senhor não seja envergonhado. Quem está entendendo pode dizer amém. O evangelismo relacional, ele conduz a uma integração bem sucedida do novo convertido na igreja. Às vezes, irmão, o novo convertido chega na igreja e às vezes a gente acha assim: não, isso aí é trabalho do irmão Terto, do Soares, dos irmãos da classe discipulado. Ele coloca o trabalho do discipulado, ou ele restringe esse trabalho do discipulado a uma classe, irmão, e não é. Discipulado, irmãos,
é você em algum momento tocar essa vida, para que ela possa caminhar o caminho do Evangelho. O discipulado, em alguns momentos, você vai ter que gastar energia, vai ter que gastar tempo, você vai ter que ensinar essa pessoa. Lembra que eu falei alguns minutos atrás sobre vidas, tocar em vidas? Mas, irmão, parece algo muito contraditório, porque hoje em dia ninguém mais quer trabalhar com vidas. Se eu estivesse aqui nessa noite pregando uma mensagem pentecostal, começasse a dizer o que Deus estava me mostrando numa visão, irmão, já tinha gente aqui dando glória a Deus, só faltava dar uma mortal da altura desse teto. Mas trabalhar com vidas é difícil, envolve uma renúncia, envolve a morte do eu, envolve você cumprir o ID do Senhor e trabalhar sobre a vida de pessoas. Irmãos, quando você colocar a sua vida em função da missão, e não em função do cargo que você exerce, você vai viver bem para a glória do nome poderoso de Jesus. Nada mais vai abalar você. Irmão, quando a gente vive em prol da missão, você não quer saber qual é a igreja que você pastoreia, para onde você vai, quem é que está lá. Não, irmão, você vive em prol da missão. Quem é que te abraça, quem não abraça. Você vive em prol da missão. Quando você vive em prol da missão, irmão, você sabe que o sustentador da missão é Deus. E Deus só precisa de quê? De poucos, para estar do seu lado, para que você consiga cumprir aquilo que Deus entregou sobre a sua vida. Agora, meus irmãos, eu termino dizendo isso. Viva em prol da missão. Viva em prol da missão. Esqueça o cargo. Esqueça sim, ele não é o primordial. É claro que você tem uma responsabilidade, mas essa responsabilidade não é maior do que a missão de Deus que Ele entregou na sua vida. Irmão, e assim eu termino. Eu já vivi momentos assim muito difíceis, tanto eu quanto a irmã Paula, muito difíceis, que se não fosse a missão, nós já teríamos deixado de lado isso. Porque na verdade, eu dizia até ao presbítero Fernando aqui, que às vezes, irmão, tem gente que acha que pastorear é chegar bonitinho aqui, dirigir o culto, vai embora. Não, irmão, desde cedo que eu não paro. Hoje eu já tive uma reunião, hoje eu já fui no centro deixar a Paulinha lá no evento, de senhora, eu voltei, passei algumas horas, não foi minutos, não horas, preparando o alimento para o rebanho de Deus essa noite. Passei algum momento em oração, pela manhã já rodei, tive responsabilidades com a minha família, fui deixar minha filha bem cedo no colégio, voltei, fui no Edson Queiroz, à tarde fui buscá-la e não para. E tem gente que acha, como eu queria ser pastor. Pois, irmão, não é tão fácil não, mas eu quero dizer uma coisa para você, a gente só consegue isso porque o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. E nós vivemos em prol da missão. Quando eu estou falando para vocês, vive em prol da missão, eu não estou aqui falando uma palavra para agradar o coração de vocês, não. Eu estou dizendo, se você viver em prol da missão, Deus lá na frente vai começar a encaixar as engrenagens, e Ele vai fazer fluir a sua história, vai fazer fluir o Evangelho de Deus à sua vida, e vai fazer fluir o seu ministério para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos louvando e adorando o nome do Senhor. Nessa noite, eu queria convidar você a chegar aqui no altar. Deus falou com você e Ele entregou nas suas mãos uma tarefa. Você sabe qual é a missão. Você sabe qual é a sua missão. Mas o inimigo tem desejado parar você. Mas eu quero convidar você aqui no altar nessa noite, porque eu vou orar e vou ministrar sobre a sua vida, para que Deus Ele possa restaurar o desejo, a alegria de voltar a viver em prol da missão que Deus entregou sobre a sua vida. Se você estiver satisfeito ou satisfeita com a sua vida atual, pode ficar aí mesmo. Agora, se você não está, pastor,
eu não estou satisfeito, eu não estou, eu preciso de mais, eu quero entender a vontade, eu quero compreender. Irmão, a vontade de Deus nem sempre é tão clara, nem sempre é tão clara a vontade de Deus. Às vezes a gente vai lutando, vai passando luta, vai tentando entender, e nem sempre é muito clara. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, que tudo que acontece na vida da gente é Deus forjando o nosso caráter, para que você possa cumprir a missão que Ele entregou sobre a sua vida. Deus vai te fortalecer, minha irmã. Deus vai te fortalecer, meu irmão e minha irmã. Deus vai fortalecer o seu coração. Viva em prol da missão. Não importa onde você estiver, você pode estar lá no deserto, mas você vive em prol da missão. Você pode ser honrado, você vive em prol da missão. Eu posso dizer para os irmãos que, para a glória de Deus, eu tenho um ministério honrado da parte do Senhor. Mas quem me conhece há muitos anos sabe que nem sempre foi assim. Nem sempre. Nem sempre foi assim. Mas posso dizer para você que tanto eu quanto essa pequenina do meu lado, nós fazíamos com a mesma alegria que nós fazemos hoje. Porque a humilhação é a antessala da honra de Deus. Continue fazendo. Pai, eu acabei de pregar a Tua palavra nesta noite, e eu quero te pedir, Senhor, que enquanto nós estivermos aqui adorando o Teu nome, vem sobre nós, Senhor, fortalece, dá estratégia, começa a abrir os olhos espirituais de servos e servas aqui nesta noite. Pai querido, começa a dar uma lista. O Senhor já está dando uma lista de pessoas para serem alcançadas. Nós começamos a orar por essas pessoas, Pai, porque nós cremos que o Senhor pode fazer esta igreja ganhar almas através do evangelismo relacional. Senhor, abre a porta do céu sobre nós, em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor.